Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Para a gente falar, talvez, da maior crise mundial envolvendo uma escola vencedora, envolvendo um país tão vencedor. É triste, principalmente para mim, como descendente direto de italianos, ver uma Itália fora de uma Copa do Mundo. É triste para quem gosta de futebol, para quem gosta daquela Copa do Mundo competitiva, ver a Azzurra sem estar lá, numa oitava, quartas, semifinal, que a gente sabe que a camisa pesa. Chega no momento decisivo, a camisa pesa. Mas não está pesando mais. A camisa não está nem chegando. Não está nem chegando. É a maior crise da história do futebol mundial. Nunca uma seleção campeã de Copa do Mundo ficou fora de três edições. Duas já. A escola uruguaia ficou fora de duas Copas do Mundo, 94, 98. Disputou 90, ficou fora 94, 98, voltou 2002 e todo ano o Uruguai vai para a Copa, né? A Itália, 3 edições. E não adianta, troca treinador, troca gestor. Estava lendo a Gazzetta dello Sport hoje, né? Ontem, na verdade. Enfim, o presidente da confederação já quer colocar o cargo a... Não adianta. Não adianta. Porque o que está em jogo aí não é cargo político, quem vai ser o treinador, se o Gattuso é um incompetente. Aliás, né, o que dizer de Bastoni, expulso no jogo de ontem, no primeiro tempo, e além da expulsão, já tinha sido envolvido numa situação de simulação de expulsão de um rival, jogador da Juventus, o Calulo, e ele comemorou, quando deu o cartão vermelho, comemorou como um gol, e aí a torcida rival, a imprensa, dizendo que não é um jogador de seleção, que um jogador de seleção não se porta dessa forma. E a Itália, na verdade, não tem jogadores de seleção, porque a Itália não tem mais seleção. A crise do futebol italiano é tão grande, mas tão grande, que basta ver nas principais ligas do mundo. Vamos lá. Qual foi o último jogador italiano a decidir um jogo importante? Eu desafio você. Me lembre aí nos últimos 5, 6, 7 anos o nome de um jogador italiano que estivesse envolvido numa grande decisão, decidindo partidas. Podem falar o que for do futebol brasileiro. Não vai ganhar a Copa, não é nem favorito, é zebra, concordo com tudo. Não acho a seleção brasileira favorita, passa longe. Passa longe. A gente não tem um time, faltando 2 meses para a Copa, nós não temos um time. O Carlo Ancelotti repetiu escalação nos 10 jogos que fez com a seleção? Não. Ele não tem um time. Ele nunca repetiu uma escalação. Ele não sabe quem vai convocar. A lista está metade pronta? A lista já devia estar toda pronta. Com 1 ou 2 vagas, 3, 4 no máximo. Mas não, metade da seleção ainda pode mudar. A gente não tem um centroavante. Não temos o centroavante da seleção. Não temos. A grande verdade é essa. Então, a seleção brasileira, por mais que esteja passando por um momento também difícil, primeiro, ela está na Copa do Mundo, né? Segundo, vários jogadores brasileiros sempre estiveram envolvidos em grandes decisões. Falam tanto do Neymar. O Neymar sempre esteve envolvido em grandes jogos, decidindo jogos, fazendo gol em final de Champions. O Vinícius Júnior, porque é isso, porque é aquilo, está sempre envolvido, decidindo jogos com a camisa do Real Madrid. Até os coadjuvantes da seleção brasileira decidem jogos, seja na Libertadores da América, seja na Champions League, seja na Europa League e nos outros torneios. E os italianos? Há anos, talvez mais de uma década, que nós não vemos um grande jogador de futebol italiano. Não me lembro do último, Immobile e tal. Acho pouco, muito pouco para uma seleção tetracampeã do mundo. E a Itália, ela agonizou. O roteiro escrito pela seleção italiana foi um roteiro de desrespeito, quando comemorou a eliminação de País de Gales,
E aí realmente concordo com quem disse, pô, tá com medo de País de Gales. Se tá com tanto medo de País de Gales, a Bósnia não pode ser tão zebra assim. E falando a verdade, o jogo estava 11 contra 11, a Bósnia tinha dado 7 chutes a gol, a Itália 1, que foi o gol. Um erro do goleiro da Bósnia. Essa é a grande verdade. Tá? Então a Itália em nenhum momento fez por merecer essa classificação para a Copa do Mundo. Hoje, o futebol italiano, a escola italiana, ela é uma escola que está atrás da escola croata, porque o Zagreb é uma escola de futebol para a Croácia hoje. Ela está atrás de todas as escolas importantes, a holandesa, a francesa, a portuguesa, a espanhola, a alemã, a inglesa, ela está atrás. É uma vergonha para o futebol italiano que a Itália tenha sido massacrada por Bósnia e Herzegovina. Porque a verdade foi essa. Os números não mentem, quem assistiu ao jogo viu que a Itália era a franca atiradora. Terceira Copa seguida, fora, e não há qualquer perspectiva de futuro. Se levarem a sério o futebol italiano, é começar a, mais uma vez, investir no sub-12, sub-10, sub-15. A Itália precisa reformular a sua própria liga. Transformar o Calcio numa liga de jovens italianos de valor. Porque importar a qualquer custo, abrir para uma liga para todos os estrangeiros, isso aí todo mundo faz. Só que, além de importar, naturalizar jogadores e abrir a liga para estrangeiros, há o investimento na base. A base italiana não existe. E aí, se não tiver base, não tem futebol italiano. Triste fim no ano de 2026 para quem curte, para quem gosta da Azzurra. Né? E falando de seleção brasileira, né? O Brasil, acho que no único bom jogo que fez, sob o comando de Carlo Ancelotti, e aí, é claro, não vou pegar jogos contra a Venezuela, contra a Bolívia, tal, não vou pegar. Né? Até porque o Brasil perdeu para a Bolívia. E não ganhou da Venezuela nessas eliminatórias. Mas eu acho que foi um jogo, tudo bem, que chegou um momento da partida em que a Croácia trocou 8 jogadores, o Brasil também mexeu 8 vezes, todo mundo super descaracterizado. Mas apenas 3 jogadores aproveitaram essa data FIFA de verdade. Né? O Luiz Henrique, no primeiro jogo, para mostrar que é unanimidade. O Danilo. E o Endrick, no finalzinho. O único jogador centroavante. Centroavante não, que ele é um atacante, né? Mas o único jogador atacante de ataque que mostrou que é um jogador de seleção realmente. Ah, mas estava todo mundo mudado, a Croácia já não era a mesma e tal. Mas mostrou. Vestiu a camisa da seleção, quando pegava a bola fazia jogadas interessantes. Mas para mim, nessa data FIFA, tem um nome que se destaca indubitavelmente, e esse jogador se chama Danilo. Estou, é claro, falando do Danilo do Botafogo, não do Flamengo, que está sendo convocado como lateral. Acho isso uma insanidade, uma completa insanidade. Mas ok. O Danilo, do Botafogo, ele aproveitou contra a França, participou do gol, gerou jogo, buscou jogo, desarma, arma. E o Danilo contra a Croácia, ele fez a mesma coisa. E se aproveitou, é claro, da sua melhor qualidade nesse ano de 2026, que é pisar na área. E fez o primeiro gol numa belíssima jogada. Matheus Cunha, Vinícius Júnior, jogando como Vinícius Júnior. Enxergando o Danilo entrando, pisando na área. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Botafogo, artilheiro também na seleção brasileira, fazendo o primeiro gol 1-0. E dá para dizer que o jogo terminou 1-0, porque enquanto as equipes estiveram com as suas formações principais, o placar se manteve. Depois das milhares de modificações, teve um empate da Croácia, no que revela muito mais uma fragilidade defensiva da seleção brasileira, com o Léo Pereira. Não é jogador de seleção, já falei aqui. O Danilo como lateral não faz sentido, né? E essa fragilidade de marcação, zagueiro, da mesma forma da eliminação, né, da Copa do Mundo para a Croácia, zagueiro querendo dar combate lá na frente, não tem motivo, Marquinhos toda hora saindo para dar combate, Léo Pereira saindo para dar combate errado, né? E ainda errando o bote. E aí a Croácia encontrou espaços e empatou. Num lance, para mim, não foi pênalti, né? Não vi penalidade ali, mas no amistoso marcou-se, né?
O Igor Thiago foi lá e fez num lance que envolveu a habilidade do Endrick, e depois mais um lance que envolve o Endrick, um bom passe para o razoável Martinelli fazer o gol da seleção brasileira 3-1. O time do Brasil é um time nota 6 para essa Copa do Mundo. Vai chegar até as quartas? Provavelmente. Né? Provavelmente porque muito mais pelos adversários do que pela capacidade da seleção brasileira. Isso se o cruzamento não for ruim. A gente pode dar um azar aí num cruzamento. Marrocos no grupo, eu acho que não é baba. Escócia, talvez seja, não sei. Haiti, ok, é um jogo pra gente golear, fazer saldo. Mas o Brasil precisa passar em primeiro, para não ter problemas na segunda fase. Se passar em primeiro, eu acho que o caminho fica um pouquinho mais aberto para chegar numas quartas de final. E ali nas quartas tem sido o nosso cemitério, né? Quem sabe nessa Copa do Mundo dos Estados Unidos, lembrando 1994, a gente consiga chegar um pouquinho mais longe. Mas não vejo time no Brasil, não vejo elenco, não vejo ninguém desequilibrando, né? Vinícius Júnior jogou bem um amistoso contra a Croácia e não jogou bem contra a França. É um jogador que tem sumido em jogos importantes. Que bom que ao lado do Luiz Henrique e do Danilo, e aí eu digo, do Rafinha, o Vinícius Júnior possa render muito mais. Com um atacante que saiba fazer gols, que saiba gerar jogo, e desses talvez o Matheus Cunha seja o menos pior, tá? Muito mais pelo que joga na Premier League do que na seleção brasileira. Acho que o Igor Jesus é um jogador que não pode ficar fora dessa convocação. Igor Thiago, talvez como reserva. João Pedro não fez nenhum gol. Acho que está cedo para o João Pedro. Joga muito, tem bola, mas na seleção não aconteceu. Né? Não aconteceu. Enfim. E nesse momento, se há uma dúvida entre Danilo e Paquetá, talvez a dúvida não exista mais. Ou ele leva os dois, só pelo nome, né, do Paquetá, por já fazer parte da panelinha, ou ele leva o Danilo. Porque bola por bola, quem está jogando bola é o Danilo e a Copa do Mundo é logo ali. Fico por aqui, até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.